Com a palavra, vereador Edson da Rosa. Da tribuna. Não, tranquila. Peça uma parte, vereador, se possível. Vereador Caleb, o pessoal tá pedindo para participar desse compromisso que Vossa Excelência tem. De imediato, vereador Sandro. Obrigado, vereador Edson. Não, eu entendo que a pauta da vereadora Marisola é importante, ela tinha que esclarecer bem, queria parabenizá-la pelo trabalho, mas quando ela montou, no caso, a frente parlamentar ali, lhe parabenizei, colaborei, acho que é muito importante, mas eu tenho uma visão assim um pouquinho, talvez diferente, na questão que eu olho os países de primeiro mundo, eles constroem escolas de propósito para crianças que têm um QI mais elevado, para que elas interajam entre elas e possam se desenvolver mais rapidamente. Eu acho que colocar pessoas extremamente inteligentes junto com outras pessoas extremamente inteligentes, você faz ela se tornar ainda mais inteligente. E o nosso país está com falta de cientistas, a gente sabe disso. Era só isso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Marisola. A senhora veja que o seu assunto é tão importante que adentrou no meu grande expediente. Mas faz parte, às vezes a gente não consegue falar, o tempo aqui são 10 minutos, mas quando a gente vê, corre. Né? E aí tem que dar uma parte a todo mundo. O vereador Iago comentou uma coisa e a gente vai lembrando sobre a questão de valer a pena, e aqui me remonta, não tem muito a ver com... Mas também tem, que quando no meu segundo mandato eu fui numa escola, que eu não vou citar, e aí eu fui falar para as crianças, quando eu estava como secretário de Educação em maio, sobre a questão da negritude, também tem toda uma aceitação, né? Aí falei que eu não tinha nascido com aquela idade, e dizendo que era importante eles saberem, porque não se reconheciam, né? A gente percebia e tal. E aí lá pelas tantas, depois nós fomos comer uma comida típica da culinária africana, daí esse menino disse assim, o senhor é negro, né? Eu disse, sim. Ele, eu também. Para mim, valeu meu mandato até hoje. Então tem coisas, vereadora Marisol, que perpassam, né? Então só o fato de nós estarmos aqui já vale a pena quando acontece uma situação dessa. Eu sei o quanto isso significa. Só porque o senhor mexeu um pouquinho com a memória, e a memória afetiva, quando vem, a gente tem que falar para dividir com as pessoas. Mas eu vim aqui, senhora presidente, para agradecer à mesa diretora que me possibilitou esse grande expediente, que foi a nossa visita a Medellín, que foi ali no início do mês, 7, 8, 9, e que foi uma oportunidade ímpar de podermos estar naquele momento nessa missão, que foi convidado pela Marco Polo, da Fundação, que vai ter uma biblioteca parque ali no início da Pinheiro, que é sensacional. E foi por uma visita do presidente daquela fundação a Medellín, porque Marco Polo tem todo um relacionamento com aquele país, tem fábrica em Bogotá, na Colômbia, mas nós vamos falar aqui especificamente de Medellín e a missão que nós fomos. Estamos fazendo agora, por conta de que o assunto é tão amplo, que tivemos que estratificar, e nós fizemos um acordo com essas pessoas que estão ali. Nós vamos criar um grupo, já criamos, por óbvio, né? Nós conseguimos dar um primeiro passo para que as ações que nós fizemos lá, elas se consigam trazer para cá, num sentido de sabermos que, óbvio, que é uma outra realidade, foi uma outra colonização, por exemplo, a colonização espanhola. Nós sabemos que o nosso país foi colonizado pelos portugueses, nós aqui tivemos uma outra colonização também, mas potencializar as coisas boas que nós vimos lá e trazer para as boas que já vêm de Caxias, que tem em Caxias do Sul. Então, isso é que é importante, né? Então, demorei um pouquinho para fazer essa prestação de contas, embora já tenha falado num outro momento, porque nós vamos ter uma uniformidade na fala. Tem umas expressões que nós vamos utilizar aí, que são importantes. Nesse relacionamento, os colombianos gostam muito dos brasileiros. Gostam muito dos brasileiros, isso é importante. Depois eu vou comentar aqui quem são essas pessoas que estavam lá. 16 pessoas de coração aberto, pensando como todos que talvez pudessem ter feito parte, querendo uma cidade melhor, com experiências outras. Medellín, ela teve uma recuperação muito importante por conta da violência, o narcotráfico. Quem já teve a oportunidade de assistir, me instigou e eu assisti a minissérie Narcos. Se puderem, assistam,
que daí também vai se ter uma ideia do o que aconteceu lá e o porquê dessa transformação tão grande que teve essa cidade. Uma cidade com 2,6 milhões de habitantes, tem 1,5 milhões, para passar o próximo já, de estudantes, 1.200 praças, 14 universidades, 1.044, eles chamam de cenários desportivos, quadras de esportes, 26 bibliotecas, parques e 21 unidades de vida articulada, que eles chamam de UVA, que ajudam na transformação social. Para nós termos uma ideia e trazer um relato para cá, começou a se fazer alguma coisa que também se baseou lá, aqui na zona do cemitério. Aquelas pinturas que tem ali a unidade de vidas articuladas na transformação da cidade de Medellín. Então, tem algumas fotos que, quando a gente verifica assim, a gente diz assim, dá uma olhada, é bonito, mas quando nós estávamos lá, o Luciano Balém fez questão de nos levar no centro da cidade de Medellín. E ele disse que estava ali num determinado momento, o vereador Caleb, e ele olhou em todo aquele espaço, no centro de uma grande cidade, não tinha uma bagana de cigarro na rua. Aí ele disse assim, é impossível, procurou? E ele disse, vocês procurem aqui. Né? E aí, não preciso dizer que nós caxienses, às vezes, né? Então vou procurar se tem uma bagana. Não encontrei uma bagana naquele período em que nós estávamos ali. Mas nós imaginamos que as coisas elas acontecem por grandes mudanças. Não. As transformações elas acontecem nas pequenas coisas. Aí tem o MOVA. Declaração de líder. Tem o MOVA, que é um centro de inovação, e neste caso o MOVA é Centro de Inovação del Maestro, dos professores. Nós não temos noção, daqui a pouco vai ter outras lâminas em que vão mostrar esse local. Se nós fôssemos traçar assim uma parte geográfica, é como se fosse em direção a São Pelegrino, da Alfredo Chaves até a Avenida Rio Branco, esse centro de inovação que nós visitamos. Nós caminhávamos de 15 a 18 quilômetros por dia. Caminhávamos. Né? E fora a questão de todo o transporte que é integrado, a mobilidade lá do metrô, do metrô e dos metrocabo, que esse sistema de mobilidade, ele conecta as pessoas às oportunidades, e principalmente na parte da vulnerabilidade. Esses metrocabos, para nós termos uma noção, os teleféricos movimentam 80 mil pessoas dia, aquilo não para, chega numa altitude de 2.400 metros. Tu entra para nós, eu particularmente não gosto muito de altura, embora tenha servido do exército por 8 anos, né? Eu entrava e entregava a Deus, porque é muito alto, a gente não tem noção do que são 2.400 metros, né? Mas ele entrega às pessoas as oportunidades. Então, aí o MOVA, ele foi criado por 5 professores, e hoje ele forma 16 mil professores por ano. E ele foi construído pelos professores, Selene, tu que estás aqui, e ele faz todo um compartilhamento de boas práticas e a escuta ativa. E as escolas, para conseguirem ter essas formações com os professores, elas têm que apresentar um planejamento. E aí essa foto da Missão Esperança que nós botamos, esperança no sentido de que é a realização de alguma coisa que nós achamos que é possível. Inclusive, esperança é uma das 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. A esperança é aquilo que todos nós temos que ter para um futuro melhor onde nós vivemos. E nós podemos aqui, e é uma das coisas que eu conclamo a todos nós vereadores, nós precisamos falar melhor de nós mesmos. Tem divergências em Medellín, óbvio, mas eles não falam mal da cidade. E quero dizer que eu procurava locais por onde eu fui, em diversas ruas, diversos bairros, nas comunas, que eles chamam, tem as comunas, a Comuna 13, que é o maior centro turístico de Medellín. E teve uma inserção muito positiva lá do governo municipal, onde eles botaram 6 escadas rolantes, e aí tem uma questão de sustentabilidade naquilo que tange a inserção. Eles têm um comércio lá que é inimaginável, como é procurado como ponto turístico. E ali, vou voltar no anterior, por favor, aí. Esse centro de inovação era esse aí, era o maior lixão da cidade, no centro da cidade. Uma declaração de líder, por favor, senhora presidente. Então, ali o antes e o depois.
Aquilo que eu falei que era da Alfredo Chaves até mais ou menos a Avenida Rio Branco, essa é a foto histórica. É impressionante o que eles fizeram em 22, 23 anos. É de não acreditar. Mas aí partiu toda a transformação, Seleni, de novo, vereadora Marisol, da educação. Nos pequenos atos, frequência e repetição. Segue em declaração de líder, Por vereador favor, declaração Edson da de Rosa. líder, a bancada. Agradeço ao vereador Daniel, nós já tínhamos comentado. O próximo, então, está ali. Eles optaram, volta, por favor, uma ali. Eles optaram, como eles se reinventaram a partir de uma necessidade, de uma realidade violenta, eles, para combater a violência, tem 3 formas. Na violência, polícia e força do Estado. Ou mudança cultural, social e educação, e a escola com um entorno protetor. De novo, né? Nós estamos pegando as coisas positivas e trazendo para cá, naquilo que nós podemos, e essa vai ser a nossa linguagem, a incorporar as boas práticas que já são feitas no nosso município. E é possível. São 4 eixos importantes de desenvolvimento pelo MOVA, que é aquele Centro de Inovação do Maestro, que é investigação e pesquisa, conjuntura, reflexão metodológica e desenvolvimento do ser. E aí a comunidade escolar tem o compromisso de apresentar um plano estratégico para receber essa ajuda necessária. Próxima, por favor. Então, ali, eu estou feito o modelo da educação deles lá. Interessante aquela foto ali que estou com o Balém. Aquela menina, ela tem 14 anos. Ela faz parte de uma comuna. Lá a comuna que eles chamam lá, a comunidade, é como se fosse uma favela nossa aqui. E lá também vocês não vê... É impressionante. Não tem lixo. É uma das coisas assim, não tem lixo. Ou seja, eles entenderam que a oportunidade só surge a partir do momento que eu me sinta pertencente. E, naturalmente, não tem noção como tem guias para mostrar os locais onde eles ocupam. E aquela menina que está ali, ela queria saber o que tinha do outro lado da cordilheira. Ela e aquele menino queriam saber. Aí eu peguei o mapa do Brasil e mostrei para eles onde é que nós estávamos. Naquela foto do meio, nós estamos no MOVA. Aquela outra, nós estamos verificando a parte do transporte. Passa a próxima, por favor. Aqui é sensacional. Por isso que são nos pequenos atos que se fazem a transformação. Nós temos a multa aqui. Lá eles têm a culta. E fizemos a foto da culta, porque eles têm lá a Subsecretaria de Cultura e Cidadania. É um setor voltado, mais ou menos com umas 20 e poucas pessoas, para as pequenas práticas. Por exemplo, a vereadora Andressa Malman viu um buraco na rua e pode cair moto, veículo, dar um acidente, ela fica ali, chama o pessoal do poder público, eles anotam o nome dela, o endereço onde ela mora, tal, uma pequena prática de cidadania, e ela recebe como se fosse uma notificação em casa, agradecendo pelo ato de cidadania dela, e ela concorre no mês ao cidadão de Medellín do mês. Como se a culta é isso, a cultura, né? Cuida, não levanta o som no último volume onde mora. Cuida bem, pequenas coisas, nada de grande, mas as pequenas coisas transformou aquilo ali que nós vimos, o grande lixão de Medellín num centro de inovação. Então, são essas coisas que nos chamaram muito, muito atenção. Aquela ali, então, é a culta. Eu não consigo ler, deixa eu ver se eu tenho aqui, dali. Infelizmente, a parte do óculos me engana. Ali, ó, por exemplo, ó, tem a música num som adequado, resolve conflitos com os vizinhos, cuida responsavelmente do seu animal, é amável, ajuda a quem necessita, coisas que para nós, às vezes nós esquecemos que um pequeno ato, né, de acolhida faz uma transformação. E é todo mês, frequência e repetição. Então essa subsecretaria, ela só trata de pequenas coisas para a mudança cultural do povo. Próxima, por favor. Então, aquilo ali, ó, cadência. É só uma parte. Vereador Ramon, vereador Caleb, nós que servimos a pátria como alunos, cadência, frequência e repetição.
É todo ano, é todo ano. Quando o Milico passa no 7 de setembro, em que fazem movimentos, aquilo ali é treinado todo ano. É todo ano. Não deixam esquecer. Faz 23 anos que eles fazem ações para que as pessoas não esqueçam que o grande objetivo é transformar cada vez mais a cidade para a população. Indiferente, aqui é importante que se diga, indiferente da condição social. A próxima, por favor. Próximo. Aqui está um cenário desportivo, aqui é complicado. Aqui tem o Atanásio, que é o ginásio do Nacional. Exatamente, Atanásio Girador. E ali são 12 piscinas, complexos é impressionante. Eles têm 1.044, não nesse sentido, mas 1.044 cenários desportivos. E o acesso, eles não dizem que é gratuito. É acesso livre, porque é um dinheiro de todos. É acesso livre, não é gratuidade. Obviamente que tem toda uma organização. Tem toda uma organização. Então, nós tiramos uma foto, a foto do meio, onde o complexo, as crianças tendo aula de ginástica na água, natação, mergulho, basquete, vôlei, ginástica olímpica. Próximo, por favor. Então, diferença entre acesso livre. E aí, tá aquela foto da direita na Comuna 13, onde aquela do meio ali é uma escada rolante, que parece que é rapidinho, mas não, é meia dúzia. E o que me chamou a atenção num dos comércios que nós tivemos a possibilidade de visitar, uma empresa que planta o café, produz o café, moe o café e só vende lá na Comuna 13. Próximo. Ali, ok. Aí o Metrocabo que nós vimos, tem todo um cenário também aqui em Caxias que está procurando se fazer. Mobilidade urbana integrada, planejamento de mobilidade urbana, conecta as pessoas às oportunidades, maior centro turístico, multiculta, já falei. Próximo, por favor. Desenvolvimento econômico e social, centro de tecnologia para o desenvolvimento econômico e social. A logística do ecossistema de inovação é a colaboração, a linguagem sempre positiva e constante. De novo, vamos falar bem da nossa cidade. Tem coisas em Caxias que precisa melhorar? Óbvio. Ontem o vereador Libardi falou que nós, hoje, por exemplo, os containers já não cumprem a função que cumpriam um tempo atrás. Vamos mudar. Mas vamos falar de que já foi positivo enquanto estavam os containers aqui, mas hoje já não senta mais. Então, quer dizer, vamos arrumar uma alternativa e vamos fazer a nossa parte. Próximo. E aí, encontrei o povo de Deus ali na Mudança Cultural. Aí eles estavam numa biblioteca parque, onde eles fizeram umas apresentações para nós, não estava previsto, né? E ali tem biblioteca, tem espaço de cultura, tem espaço onde eles podem fazer o hip hop, tem espaço onde eles podem conversar, estudam as mães que vão para lá e ter aulas também da comunidade, eles têm história, têm memória, tem um espaço kids para as crianças. Próximo, por favor. Ok. Vereador Caleb, vossa parte. Vereador Edson, meus parabéns. Acho que sua visita, primeiramente, lhe engrandece enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo, e ao mesmo tempo também compartilhar da sua história aí para nós aqui. E inspirar a cidade a nós sabermos que podemos caminhar para um lugar semelhante, né, tendo em vista que se Medellín superou um contexto social muito mais adverso e complicado do que o nosso, certamente a gente pode fazer isso. E o senhor citou a questão das repetições, né? Antes ainda de falar das Forças Armadas, eu lembrei de uma frase, até anotei para não esquecer dela. Um falecido pastor da nossa igreja dizia: nós seremos salvos pelas repetições. E eu acho que isso é uma grande verdade em vários aspectos, né? A cultura ela é moldada por aquilo que nós pensamos e fazemos com recorrência. Cultura é cultivar constantemente. Então, que bom saber que essa comunidade foi transformada por meio de toda essa mudança, pequenos hábitos, né? Aos moldes do que o impacto que um livro pode causar na vida de uma pessoa, um gesto, uma atitude, um respeito, né? E isso realmente a gente vê que está em período de escassez, mas sejamos esperançosos, como o senhor bem disse. Acho que ainda é possível. Parabéns. Vereador Ramon. Vereador Edson da Rosa, parabéns. O senhor aprendeu muito e nós aprendemos bastante com essa palestra que o senhor proferiu aqui. E aquilo que o senhor falou, a vida é feita de pequenas atitudes. E essas pequenas atitudes somadas que fazem a vida. Tinha um autor, Gregório de Matos, que ele fala isso. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Cada partezinha constrói um todo. Então, se nós valorizarmos cada pequena partezinha, no futuro ela irá construir um todo que é
a cidade de Medellín e o que era e o que é hoje. Caxias do Sul não é tudo isso de ruim, mas pode se tornar uma cidade boa se todos nós convergirmos. Muito obrigado. A nossa cidade de Caxias, e eu sou nascido, criado e tenho um umbigo enterrado aqui e também serei enterrado aqui. A nossa cidade é muito boa. Nós precisamos enaltecer as coisas que são positivas. E o núcleo que nós criamos, ele vai continuar. Nós vamos fazer estratégias, não foi só uma visita, não foi só uma missão. Nós vamos continuar a fazer e a reproduzir. Tenho certeza que o passo foi dado. Nós vamos ter muita frequência, muita repetição, muita cadência para valorizar cada vez mais o nosso município, que é muito bom. Nós precisamos começar também a perder aquela síndrome que nós temos, que todo mundo fala que os outros são melhores do que nós. Não, nós somos bons. Nós só temos que ajeitar alguns detalhes. E esse núcleo vai continuar essa discussão, porque isso vai fazer bem para toda a nossa cidade. Obrigado, presidente, pela tolerância que a Vossa Excelência teve. Obrigada, vereador Edson.